E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Aqui a gente debate política, debate economia e temas relevantes para a sociedade. São vídeos entre 5 e 10 minutos. E estamos a menos de 24 horas das eleições que vão acontecer amanhã. Na realidade agora, são 18 horas e 47 minutos. E hoje eu estava vendo uma notícia do Fluminense e eu vou pular direto para a notícia para a gente ver se a gente lê junto aqui. A notícia é essa: Jordi avança e reduz vantagem de segundo turno nas eleições em Niterói. Tá? Eu vou abrir o link dessa notícia. Jordi avança e reduz vantagem no segundo turno das eleições em Niterói. A disputa pelo comando da Prefeitura de Niterói está cada vez mais acirrada e o segundo turno promete ser marcado por uma reviravolta significativa. Pesquisas recentes mostram que Carlos Jordi, PL, vem ganhando terreno quanto favorito Rodrigo Neves. A pesquisa mais recente do Instituto GERP, divulgada na última segunda-feira, 14, apontou Rodrigo Neves com 62% dos votos válidos contra 38% de Jordi, uma diferença de 24 pontos percentuais. No entanto, uma nova pesquisa do Instituto Inteligência, Pesquisa e Comunicação, realizada a pedido do jornal Gazeta Rio, registro TSE J03520-2024, revela um cenário de grande incerteza. Olha só, vamos olhar sobre isso. Uma pesquisa dá, então, uma diferença de 24 pontos percentuais. Mas o jornal, aqui o Fluminense, ele destaca, então, essa pesquisa realizada a pedido do jornal Gazeta Rio, tá? Do Instituto Inteligência, que aí revela um cenário de grande incerteza, tá? Vou até mostrar para vocês aqui. Segundo a pesquisa do Instituto Inteligência, Rodrigo Neves aparece agora com 54% das intenções de voto, enquanto Carlos Jordi registra 42%. Essa nova pesquisa marca uma redução significativa na vantagem de Neves, que perdeu 8 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Mas qual pesquisa anterior, na realidade? Aparentemente, ele está se referindo à pesquisa, o jornal do Instituto, não é? Que mostra a diferença de 20 pontos percentuais, não é isso? Parece que é isso, não é? Será que é isso? Que é o Instituto GERP, porque só mostrou aqui uma pesquisa. Segundo o Instituto Inteligência, Rodrigo Neves aparece agora com 54% das intenções de voto contra 42, ou seja, uma diferença de 10 pontos. Se for em relação ao GERP, seria 10 para 20 para 10. Tá? E o Carlos Jordi, então, agora com 42%. Essa nova pesquisa marca uma redução significativa na vantagem de Rodrigo Neves em relação à pesquisa anterior, onde Jordi cresceu 4 pontos. Exatamente. A diferença entre os candidatos era 24 pontos e caiu para 12, o que aponta para uma possível virada nos próximos dias, especialmente com a proximidade das eleições. Tá? Eu acho isso muito estranho, né? Porque pelo menos eu vi isso hoje na internet. Tá? Acho muito estranho você comparar uma pesquisa de um instituto com uma pesquisa de um outro instituto. Com a margem de erro de 3,5 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%, o cenário de vitória de Rodrigo Neves, antevisto como praticamente garantido, está se tornando cada vez mais incerto. Isso, para mim, é uma tentativa de condução do eleitor a acreditar numa virada. O crescimento de Carlos Jordi reflete uma campanha robusta, focado em temas de grande apoio popular, como segurança pública, saúde, mobilidade urbana, e aí vai, tá? Isso, para mim, eu vejo de uma maneira extremamente negativa, quando um jornal como é o Fluminense, que eu tinha bastante respeito, ele, na minha opinião, ele tenta conduzir as pessoas para um raciocínio baseado numa comparação de uma pesquisa de um instituto, que é o Inteligência, com o Instituto GERP. Eu não acho isso uma coisa correta. E aí segue, tá? Aí vai, fala das pesquisas, redução da vantagem, tal. Você pode ler por conta própria isso, beleza? Vou voltar aqui agora, tá? No meu chat GPT, beleza?
Eu perguntei para o chat GPT, qual é a última pesquisa de intenção de votos para o segundo turno na eleição de 2024 em Niterói? Porque eu li aquele artigo do Fluminense e eu achei muito estranho. E aí vem aqui a resposta do chat GPT, que nada mais é do que uma ferramenta de inteligência artificial. É a ferramenta, a princípio, parece que mais bem treinada. Essa versão do chat GPT que vocês estão aqui vendo nesse vídeo é a versão paga, é a versão completa do chat GPT, tá? Então, ela tem acesso direto à internet em tempo real, tá? Então tá aqui. Vamos voltar à pergunta. Qual é a última pesquisa de intenção de votos para o segundo turno da eleição de 2024 em Niterói? Essa foi a minha pergunta, por causa do artigo que eu acabei de ler para vocês. E aí a resposta que a IA encontrou. Na última pesquisa divulgada para o segundo turno das eleições de 2024 em Niterói, realizada pela Atlas Intel, entre os dias 11 e 16 de outubro. A Atlas Intel, o Fluminense não citou. Rodrigo Neves, PDT, lidera com 58,7% das intenções de voto, enquanto Carlos Jordi, PL, aparece com 38,3%. Ou seja, se a gente fizer uma soma direitinha aqui, a gente vai ver que tem 20 pontos percentuais, não é isso? Tá certo? Mas é claro que não é assim, gente, né? Que se é 58 a 38, na realidade, a diferença seria de 10 pontos percentuais, né? Porque à medida que um sobe um ponto, o outro cai um ponto. Mas como ele usou essa comparação direta no Fluminense, 24 pontos para 12, eu estou fazendo a mesma coisa aqui, mas isso não é correto. E ainda segue. Além disso, 1,6% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou nulo e 1,4% estão indecisos. Isso foi publicado no Poder 360 e na Rádio 93, que eu não vou clicar no link. Então essa foi a pesquisa da Atlas Intel. O Fluminense não citou essa pesquisa. Outra pesquisa do Instituto GERP, e aí essa ele citou, o Fluminense, mostrou resultados semelhantes, considerando apenas os votos válidos. Rodrigo Neves teria 62% contra 38% de Carlos Jordi. O Fluminense, ele não fala, na realidade, que a pesquisa do Instituto GERP considera só os votos válidos. Tá? E também ele não fala que a pesquisa do Instituto de Inteligência também é de votos válidos. Então isso eu acho que já gera mais um pouco de confusão. Tá? Mas aí ele se baseou justamente nesses 62 contra 38 para fazer a sua comparação, então, em cima do Instituto de Inteligência. E aí ele não citou o jornal, a pesquisa da Atlas Intel, que, como vocês estão colocando aqui, praticamente corrobora. São duas pesquisas praticamente iguais, considerando aí as diferenças de metodologia e tudo. Tá? Esse foi o meu texto agora. A pergunta é a seguinte: o Jornal Fluminense publicou nas últimas horas que o candidato Carlos Jordi do PL poderia vencer Rodrigo Neves. Na verdade eu coloquei isso, mas o jornal não escreve isso, tá? Mas ele dá a entender em uma virada de última hora. Essa notícia pode ser interpretada como falsa, com a intenção de manipulação do eleitor de Niterói? Essa foi a minha pergunta. E aí o ChatGPT ele procurou então fazer uma explanação sobre isso. A afirmação de que Carlos Jordi poderia vencer Rodrigo Neves em uma virada de última hora é baseada em algumas pesquisas recentes que mostram uma redução da vantagem de Neves, ou seja, uma redução. O Jornal Fluminense destacou que, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto de Inteligência, que é aquela que eu mostrei para vocês, a diferença entre os dois candidatos caiu para 12 pontos percentuais, com Neves marcando 54% e Jordi 42%. Esses números refletem um crescimento de Jordi nas intenções de voto em relação às pesquisas anteriores, Poder 360 e o Fluminense, onde foram publicados. No entanto, a interpretação de que isso implica uma virada garantida, na verdade o Jornal Fluminense também não escreveu de maneira nenhuma que era uma virada garantida. Tá? Vamos fazer bem essa ressalva aqui. Pode ser considerada exagerada ou mesmo tendenciosa, já que outros levantamentos, como os da Atlas Intel e GERP, ainda mostram uma vantagem significativa para Rodrigo Neves. É comum, durante campanhas eleitorais, que publicações enfatizem a possibilidade de mudança para mobilizar eleitores e manter a atenção sobre a disputa. Mas afirmar uma virada como certo, mas aí o Fluminense também não afirmou como certo. Tá? Pode ser uma estratégia para influenciar eleitores indecisos ou motivar a base de apoio de um candidato.
Portanto, é importante que os eleitores verifiquem a origem e a metodologia das pesquisas antes de tirar conclusões precipitadas, considerando que, até o momento, Neves ainda mantém a liderança consolidada. Eu não estou tentando conduzir vocês ao meu raciocínio, tá? Mas quando eu li a pesquisa do Fluminense, se eu não tivesse acesso a todas as demais pesquisas e eu não estivesse acompanhando de forma bastante minuciosa o que está acontecendo em Niterói, eu acharia que amanhã o Carlos Jordi poderia realmente vencer o Rodrigo Neves. E olha que eu estou falando agora, às 18 horas e 59 minutos, praticamente 19 horas. Vocês estão vendo o relógio em cima, tá? E isso eu acho que não vai acontecer de maneira nenhuma, tá? Aí eu perguntei, você tem acesso à pesquisa do Instituto Inteligência citada? Ela foi por telefone? Eu esqueci de escrever, né? Ela foi por via telefônica ou presencial? Foi estimulada ou não? E as pesquisas da Atlas, Intel e GERP, como foram? Eu queria saber, então, não é, a acurácia ou a base de comparação, tá? Porque se eu faço uma pesquisa baseada em consulta telefônica, eu vou ter um resultado. Se eu faço baseado presencial, vai depender da população. Se eu fizer presencial numa população, por exemplo, que tem um perfil mais voltado para o candidato A, essa pesquisa vai ser tendenciosa, tá? Ou B. Então, quando é presencial, a população escolhida, a amostra escolhida, tem que representar o todo, ou seja, a população toda, no caso de Niterói, tá? Então, isso é muito importante. E aí o ChatGPT buscou 4 sites. A pesquisa do Instituto Inteligência, citada pelo Fluminense, foi conduzida de forma estimulada. Presta atenção. Ou seja, o entrevistado recebendo uma cartela com os nomes dos candidatos para responder. Estimulada. Não foi uma pergunta assim, tipo, em quem você vai votar no domingo? Não. Foi uma cartela. Lá estava escrito Rodrigo Neves, lá estava escrito Carlos Jordi. É assim que eu estou entendendo aqui. O levantamento foi realizado de forma presencial, ouvindo 1.100 eleitores de Niterói, entre os dias 10 e 11 de outubro. Bom, eu não sei, teria que ler a pesquisa, que foi realizada pelo Instituto de Inteligência, para saber desses 1.100 se eles realmente representam um extrato do pensamento de toda a população de Niterói, tá? Aonde é que essas pessoas foram entrevistadas. Não estou colocando aqui dúvida sobre o Instituto de Inteligência de maneira nenhuma. Eu acho que, sendo uma instituição respeitável, né, ela deve ter se preocupado com isso. Eu creio que sim. Mas vamos à margem de erro. A margem de erro foi de 3,5 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. Veja, a margem de erro de 3,5 pontos percentuais significa 3,5 pontos para mais ou para menos, tá? Em contraste, as pesquisas da Atlas Intel e do Instituto GERP também utilizaram metodologias específicas. A Atlas Intel geralmente aplica o método de recrutamento digital aleatório, onde as respostas são coletadas online durante a navegação dos usuários, garantindo uma amostra diversificada e representativa. Lembra que eu falei sobre de que maneira foi retirada a amostra dos 1.100 aqui? Não é uma crítica. Acontece que eu não tive acesso, eu não fui esmiuçar para saber como é que foi feita a amostra, tá? Não tive esse acesso, tá? Nem me preocupei com isso, tá? Mas isso com certeza é um fator que pode influenciar, e por isso que é citado aqui. Em contraste, as pesquisas da Atlas Intel e do Instituto GERP também utilizaram metodologias específicas. A Atlas Intel geralmente aplica o método de recrutamento digital aleatório, onde as respostas são coletadas online durante a navegação dos usuários, garantindo uma amostra diversificada e representativa, que é isso que é importante, né? Tem que ela ser representativa, o mais próximo possível, do todo do que seria o objeto daquela pesquisa, ou seja, o universo da pesquisa. Já a pesquisa do Instituto GERP foi presencial, entrevistando 1.250 eleitores entre os dias 9 e 11 de outubro, com margem de erro de 2,33 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Aqui também, igual ao Instituto Inteligência, tá? Eu também não fui procurar para ver também, entrar no site ou tentar ter acesso para ver como foi a amostra. Entretanto, se eu fosse fazer a comparação realmente, né, das duas pesquisas, eu teria que comparar banana com banana. Então eu compararia realmente a pesquisa do Instituto GERP, que é presencial, com a pesquisa do Instituto Inteligência, que também é presencial. Mas a diferença aqui pode ser que seja, me parece que
Aqui, a do Instituto Inteligência foi estimulada e a do GERP não tem essa citação, tá? Só diz que foi presencial, tá? E a minha pergunta, com base nas 3 pesquisas, não parece estranho o Fluminense apontar a possível, aqui eu já coloquei a possível virada. Com base nas 3 pesquisas, não parece estranho o Fluminense apontar a possível virada de Carlos Jordi sobre Rodrigo Neves? Ou seja, eu estou pedindo para o ChatGPT, que é uma IA, com base no que está disponível em termos de documentação na internet, inferir uma resposta. Com base nas informações das pesquisas, há indícios que sugerem que a abordagem do Fluminense, ao sugerir aqui ele usou virada, mas uma possível virada, assim eu li, tá? Assim eu li no Fluminense. Entretanto, uma possível virada vai induzir na cabeça do eleitor, sim, uma virada, tá? De Carlos Jordi sobre Rodrigo Neves pode ser exagerada ou distorcida. As pesquisas disponíveis mostram que, embora Jordi tenha reduzido a diferença, Rodrigo Neves ainda mantém uma vantagem considerável. A pesquisa do Instituto GERP indicou que Neves lidera com 62% dos votos válidos contra 38% de Jordi, Poder 360, a fonte. A Atlas Intel também reportou uma vantagem clara para Neves, que é aquele que o Fluminense não considerou, com 60,5% dos votos válidos, foi publicado na cidade de Niterói. E a pesquisa do Instituto Inteligência, apesar de apontar uma redução da diferença para 12 pontos percentuais, ainda mostra Neves na liderança com 54%. Portanto, a ênfase em uma possível virada, aqui ele usou o termo possível virada, corretamente, parece inconsistência com os dados apresentados, que até o momento não indicam uma mudança significativa de liderança. Isso pode ser interpretado como uma tentativa de influenciar a percepção dos eleitores, criando um cenário de incerteza para mobilizar o público, especialmente os indecisos. Presta atenção nessa palavra. Especialmente os indecisos. Tá? É óbvio, né? Isso é óbvio. É importante que os eleitores considerem a consistência dos resultados das diversas pesquisas e estejam atentos a possíveis tentativas de manipulação mediática. E aí foi quando eu perguntei se o ChatGPT tinha acesso ao URL do site o Fluminense relativo a esse assunto. Ele respondeu sim, tenho acesso ao URL sobre a notícia que menciona a possível virada de Carlos Jordi contra Rodrigo Neves. Veja aqui, a possível virada de Carlos Jordi sobre Rodrigo Neves. Você pode acessar a matéria diretamente neste link. Aqui está o link. Tá? Só que nesse link aqui, na realidade, ele me direcionou para o primeiro turno, que era uma da outra matéria. E aí eu me refiro ao URL dessa publicação que parece tendenciosa de o Fluminense. Pode me fornecer a URL? E aí ele respondeu, claro, você pode acessar a publicação de Fluminense, que menciona a possível virada de Carlos Jordi através desse link. E é o link, então, que eu vou clicar novamente aqui, então, para vocês verem que é o mesmo, tá? Que eu li para vocês. Jordi avança e reduz vantagem no segundo turno das eleições de Niterói, tá? Eu não gosto desse tipo de matéria, eu acho que não foi legal o Fluminense fazer isso. Eu acho que não foi muito justo, tá? E sim, eu acho que isso pode distorcer a percepção das pessoas sobre o que realmente vai acontecer, muito possivelmente amanhã, né? Aonde o jornal diz aqui, né? Eu vou dar uma ênfase aqui. A diferença entre os candidatos agora é de 24 pontos, caiu para 12, o que aponta para uma possível virada nos próximos dias com a aproximação das eleições. Eu não acho que foi legal isso, tá? Porque isso realmente pode induzir as pessoas, especialmente os indecisos, isso para mim é extremamente deplorável. E se você chegou até aqui no nosso vídeo, deixe seu like e siga o nosso conteúdo. Até a próxima!